Apesar dos claros benefícios da vacinação, alguns estudos têm encontrado algumas associações inesperadas entre algumas vacinas aplicadas na infância e algumas causas de mortalidade. No entanto, este artigo publicado por Lopes em 2019 demonstra como essas associações de efeitos não específicos poderiam bem ser explicadas por vieses de colisão, especificamente relacionados com censuras realizadas durante a análise de sobrevida. Sobre esse artigo, vamos realizar nosso Journal Club de hoje com a apresentação de João. João, muito obrigado por preparar. Por favor, fique à vontade. Bom, como o professor explicou, hoje eu vou apresentar esse artigo sobre o viés de seleção introduzido por censura informativa em estudos de vacinação na infância. Alguns estudos observacionais sugeriram o efeito não específico ou heterólogo de vacinas em crianças. Esse efeito seria um efeito que vai além do efeito direto da vacina naquela doença específica pela qual ela foi feita. É um efeito que, por meio de outro caminho causal, ele provoca alguma alteração no risco de mortalidade por todas as causas, seja aumentando a mortalidade ou reduzindo a mortalidade. A motivação desse estudo de simulação foi uma revisão sistemática que os autores realizaram. Nessa revisão sistemática, eles encontraram vários estudos observacionais, e nesses estudos, a vacina BCG teve um efeito benéfico na mortalidade por todas as causas. O sarampo, a vacina para o sarampo, também teve um efeito benéfico na mortalidade por todas as causas, porém, a vacina DTP, a maioria dos estudos observacionais encontrou um efeito danoso, né, como se ela aumentasse o risco de morte naqueles que foram vacinados. Bom, algumas explicações para isso seriam os problemas de validade dos estudos. Como foram estudos observacionais, eles estariam sujeitos a viés de confundimento, né, fenômeno de confusão, viés de informação, viés de seleção e outros tipos de vieses. Em relação ao confundimento, por exemplo, a gente poderia ter como hipótese que aqueles pacientes com mais comorbidades, eles seriam mais vacinados, né? Eles têm prioridades para a vacina, eles têm mais interesse em serem vacinados, enfim. Enquanto que aqueles pacientes que têm comorbidades, eles também têm um risco maior de morte. Então, aqui a gente teria um fenômeno de confusão, em que a variável comorbidades confundiria o efeito da vacina na mortalidade por todas as causas. Um outro viés seria o viés de informação. Esse viés, nos estudos observacionais, a gente pode ter como exemplo a classificação inadequada. Então, aqui eu tenho um grupo de vacinados, que eu vou considerar que esse grupo tem baixo risco, e eu tenho um grupo de não vacinados, que eu vou considerar que esse grupo tem um alto risco. Dependendo do tipo de critério que foi utilizado para classificar entre os grupos de exposição, a gente pode ter uma classificação inadequada. Então, se o critério foi, por exemplo, um certificado de vacina, ou o registro da vacinação no hospital, pacientes que foram vacinados podem não ter esse registro, podem não ter esse certificado e serem classificados como pacientes não vacinados. E nesse caso, a gente estaria levando um indivíduo de baixo risco para um grupo de alto risco. E assim, reduziria o risco no grupo dos não vacinados. Um outro exemplo seria um paciente não vacinado, que o critério para definir o status vacinal seria um autorrelato. Então, o paciente não vacinado, ele pode dizer que foi vacinado por vários motivos, e então a gente estaria incluindo um paciente de alto risco no grupo dos vacinados. Dessa forma, a gente aumentaria o risco no grupo dos vacinados. Em ambas essas situações, ocorre a redução do efeito observado da vacina devido à classificação inadequada, não exatamente pelo efeito próprio da vacina. Bom, outro
Outra situação é que a maioria dos estudos observacionais que os autores encontraram utilizaram dados de sobrevivência. E esses dados são sujeitos à censura. Os dados de sobrevivência, eles, além da informação sobre a ocorrência ou não ocorrência do evento, eles também incluem a informação sobre o tempo que leva até essa ocorrência. A censura é uma situação que ocorre nesse tipo de dado, que é o seguinte: qualquer paciente, qualquer indivíduo que não tiver todos os dados, desde o início da intervenção até a ocorrência do evento, são pacientes censurados. Existe uma parte do segmento que não foi acompanhada. Esse primeiro indivíduo, ele iniciou a intervenção no início do estudo e ele apresentou o evento antes do fim do estudo. Então, eu considero que ele é não censurado. Esses dois indivíduos, eles iniciaram a intervenção no início do estudo e eles não apresentaram o evento antes do final do estudo. Então, existe um período de segmento em que eu não acompanhei. E esse período, eu digo que foi censurado. Nesse caso aqui, como eles não apresentaram o evento até o fim do estudo, eu digo que foi uma censura à direita. Esse outro indivíduo, ele iniciou a intervenção antes do início do estudo. Então, também tem um período de acompanhamento, de segmento, em que eu não acompanhei. E esse período eu vou chamar de censura à esquerda, que é antes do período de estudo. Também poderia acontecer do paciente, do indivíduo, começar a intervenção antes do estudo e também apresentar um desfecho fatal antes do estudo. Ele não faria parte do estudo, também seria uma censura à esquerda. Bom, a censura, ela pode ser informativa ou não informativa. Aí vai depender de a censura, o fato de ser censurado, ele é independente ou ele depende de outros fatores que estão relacionados, que geram relações causais com outras características do estudo. E essas relações, elas podem gerar vieses, viés de colisão, viés de fenômeno de confusão, e etc. Se existe essa relação, e se essa relação ela é importante, ela gera um viés, é uma censura informativa. Se a censura ela é aleatória, ela é independente das outras variáveis, então ela é não informativa. Bom, aí os autores, eles desenharam vários cenários em que essa censura à direita poderia enviesar os resultados dos estudos. Como eu expliquei, a censura à direita ela acontece quando o evento não ocorre dentro do intervalo de segmento. Esse primeiro modelo, cenário, a gente vai ter como base para todos os outros cenários. A variável DTP é a vacina DTP. A variável MV é a vacina de sarampo. A variável H é um vetor que vai significar o estado de saúde, todas as características relacionadas ao estado de saúde, e a variável D é a morte por todas as causas, Bom, duas relações que vão acontecer em todos os cenários é que o fato do paciente ser vacinado para DTP aumenta a probabilidade dele ser vacinado para sarampo. Assim como um paciente que tem um estado de saúde pior vai ter um risco maior de morte. Então, essas duas relações estarão presentes em todos os cenários. E o efeito que a gente está buscando é o efeito da vacina de DTP na mortalidade. Eu acho que este artigo é uma oportunidade bem legal para a gente ver algumas definições operacionais em pesquisa, bem legais. Você mencionou corretamente a definição de censura. Eu gostei dessa definição, quando o evento não acontece durante o segmento, quer dizer, pode acontecer antes ou pode acontecer depois, se acontecer depois, que é o mais frequente, é a censura à direita,
essa definição é bem simples, né? Mas é uma coisa que não é tão fácil de aplicar, mas é uma definição muito legal. E a outra coisa é essa questão de informativo ou não informativo. No artigo mencionam que quando esse tempo de seguimento está associado com o tempo até o evento. Mas o que é o tempo até o evento? É o desfecho, só que na análise de sobrevida, o desfecho é o tempo até o evento, né? Quanto menor for esse tempo, é mais risco, né? Porque se acelera mais, né? Então, é como estar associado com o desfecho, basicamente. Bom, essas definições são bem interessantes. Se não está relacionado com isso, não seria informativa e não deveria essa censura, então, ser um problema que introduz um viés na estimativa da associação. Né? Aqui você explicou muito bem, né? Gostei da expressão da palavra vetor, né? Para o estado de saúde. Por que vetor e por que não variável, né? É uma coisa sutil, né? Mas que eu acho que vale muito a pena. Realmente representa todas as potenciais variáveis, né? Um grupo de variáveis que teria a mesma estrutura causal, né? Ou o mesmo tipo de conexões. Então, H representa tanto variáveis que podem piorar o pronóstico, como comorbidades, né? Mas também variáveis que poderiam melhorar o pronóstico, como situação socioeconômica boa, né? E que teriam possivelmente as mesmas zetas. De alguma forma, eu poderia todas essas variáveis, se ter a mesma estrutura causal, né? E entre elas não existe uma conexão assim de fenômeno de mediação entre elas, mas se tivessem a mesma estrutura, eu pudesse condensar todas elas em uma única variável, então eu apenas precisaria ajustar por essa variável, né? Que é o que se pretende fazer, por exemplo, com o score de propensão, né? Ou com o Race Disease Score, né? Quer dizer, é uma ideia de agrupar, né? Então, por isso, achei legal que você utilizasse essa palavra, vector, né? Para representar tudo aquilo que poderia ter essas estruturas de conexão, né? Se você ajustar por H, quer dizer que ajustou por todas, né? É isso. Obrigado, João. Outro detalhe que eu esqueci de explicar aqui nessa imagem é que esse retângulo em volta de MV significa o condicionamento por essa variável. Então, o que seria a censura à direita nesse modelo? A maioria dos estudos observacionais envolvendo essa situação, eles censuram os indivíduos assim que eles recebem a vacina de sarampo. Então, quando os indivíduos recebem a vacina de sarampo, eles deixam de contribuir para o estudo. E eles fazem isso com a justificativa de que a vacina de sarampo poderia enviesar o efeito da DTP na morte. Então, esse retângulo aqui significa que eu estou condicionando por essa variável. E essa variável é que vai definir se o paciente está censurado ou não. Bom, um viés que pode surgir, a depender das relações de H com as outras variáveis, é o viés de seleção. Nesses três cenários, a gente tem que H causa a vacinação por sarampo. E nesses três cenários, MV, então, seria uma consequência de DTP e de H. Quando a gente ajusta por uma consequência comum de duas variáveis, a gente gera uma associação artificial entre essas variáveis. Então, aqui seria um viés de colisão, e eu estaria, então, induzindo o viés de seleção, induzindo essa associação artificial nesses três modelos. Um outro viés que pode surgir é o confundimento. Nesses dois cenários, H é uma causa de DTP
e é uma causa de D. Né? Então, ela é uma causa comum de DTP e de D, ou seja, é um fator de confusão na relação entre DTP e D. Assim como aqui nesse outro cenário, H também é uma causa comum de DTP e D, e além disso, H é uma causa comum de MV e D. Bom, aqui está mais explícito, né? Está desenhado a relação do confundimento. Em relação à censura à esquerda, como eu expliquei, a censura à esquerda ela ocorre quando o início da exposição e ou o evento, eles ocorrem antes do início do estudo. Então, vamos considerar que D1 é o hazard para morte em T1, no momento T1, enquanto que D2 é o hazard para morte em T2, num segundo momento. O hazard para morte em D1, ele é causado tanto por DTP quanto pelo estado de saúde. Quando eu faço um ajuste, um acondicionamento com a censura à esquerda, eu estou ajustando por esse hazard em T1. Digamos que T1 seja o início do estudo, né? T2 é o que eu estou estimando. Então, eu estou ajustando. Por que eu estou condicionando por D1? Porque os pacientes que vão fazer parte do meu estudo são aqueles que estão vivos do início do meu estudo. Quando eu faço esse ajuste, D1 também é uma consequência comum de DTP e H. Então, da mesma forma, eu gero uma associação artificial entre essas duas variáveis e eu, então, classifico aqui como um viés de confusão, ou um viés de colisão, ou um viés de seleção, né? Que é, assim, um viés de colisão, um viés de seleção. Bom, tendo esses modelos, esses cenários, os autores, então, tiveram o objetivo de examinar o viés potencial atribuído a esses tipos de censura nos resultados desses estudos da vacina DTP na mortalidade por todas as causas. Então, para atingir esses objetivos, eles realizaram simulações com bases nos cenários que foram apresentados. Em relação à censura à direita, eu vou passar por cada um daqueles cenários e explicando onde que está o viés e como que eles corrigiram. No cenário C, esse cenário a gente tem somente confundimento entre MV e D, né, pela variável H, que é uma causa comum de MV e D. Além disso, como a gente tem um condicionamento pela variável MV, que é um colisor, a gente gera aquela associação artificial entre DTP e H, pelo viés de seleção. Na análise não ajustada, considerando que eu tenho um hazard ratio verdadeiro de 1, sem a censura, ou seja, sem condicionar por MV, eu tenho uma estimativa muito semelhante ao valor verdadeiro. Quando eu condiciono por MV, ou seja, quando eu faço a censura à direita, eu tenho uma estimativa de hazard ratio de 1,32. Ou seja, aqui nesse caso teria um efeito maléfico, né? Teria um aumento da mortalidade em relação à vacinação por DTP, causado pelo viés de seleção induzido pela censura à direita. Bom, mas como é que eu corrijo isso? Se eu fizer um ajuste pela variável, pelo vetor H, eu tenho, então, tanto no cenário sem censura, quanto no cenário com a censura à direita, medidas muito semelhantes ao valor verdadeiro. Isso acontece porque, ajustando por H, eu bloqueio esses caminhos alternativos. Então, eu consigo isolar o efeito de DTP em D sem o problema do viés de seleção. No cenário D, além do confundimento de MV para D pela variável H, eu tenho também que a variável H é uma causa comum de DTP e D. Então, também tem um fenômeno de confusão nessa relação. Além disso,
como eu estou condicionando por MV, novamente, eu tenho um viés de seleção, né, o viés de colisão, e gera essa associação artificial. Bom, novamente, considerando um hazard ratio de 1, verdadeiro, na medida na análise não ajustada, sem a censura, sem condicionar por MV, eu tenho uma estimativa de 0,53. Então, essa diferença do 0,53 para 1 é explicada pelo fenômeno de confusão entre DTP e D. Bom, na análise com a censura direita, condicionando por MV, além do fenômeno de confusão, eu tenho um viés de seleção. E esse viés de seleção está atenuando o efeito que eu encontrei da vacinação. Aqui eu tenho um efeito benéfico, né? Tem uma redução do risco, do hazard, e aqui a redução ela é menor. E essa redução menor, ela está sendo enviesada pelo viés de seleção. Bom, novamente eu vou fazer um ajuste. Tem uma coisa aí, João, que aqui, coincidencialmente, né, ou por acaso, né, a confusão, o confundimento geral por H vai numa direção e o viés de seleção vai em outra, né? Pareceria que o viés de seleção compensou aquele de confusão, mas isso é uma coisa fortuita neste caso. Sim. Né? Poderia piorar, né? Isso depende do tipo de relação que existe entre DTP e MV e entre H e MV, né? Se forem sinais positivos, aí passa para outro lado negativo, e se um for positivo ou negativo, passa para outro lado. Quer dizer, isso não vai acontecer, que necessariamente, né, que um viés compensa o outro, né? Poderia piorar, poderia, quer dizer, afastar ainda mais do valor nulo, né? Uma coisa fortuita. Obrigado. Sim. Outro detalhe desse modelo é que H também é uma causa comum de DTP e MV. Então, ele também confunde o efeito de DTP em MV. E aí, no caso MV, a censura, né? Ele também vai alterar essa probabilidade de censura em MV. Bom, quando você faz o ajuste por H, a gente consegue controlar tanto o fenômeno de confusão quanto o viés de seleção. Ambas as medidas são semelhantes ao valor verdadeiro. Bom, controlando por H, a gente bloqueia esses caminhos alternativos e a gente novamente consegue isolar o efeito verdadeiro de DTP em D. O modelo E é um pouco diferente. Qual é a diferença do modelo E? Ele tem a confusão, né? H é uma causa comum de MV e D, porém, H está no caminho explicativo de DTP para D e de DTP para MV. Dessa forma, H ele se torna um mediador do efeito de DTP em D e do efeito de DTP em MV. Bom, MV continua sendo uma consequência comum de DTP e H, então o condicionamento por MV também gera a associação artificial e o viés de seleção, e agora vamos ver aqui como é que ficou a análise. Na análise não ajustada, a gente, nesse caso, tem um hazard ratio verdadeiro de 0,5, e na análise não ajustada, sem censura, a gente tem um valor muito semelhante. Quando ocorre a censura direita, a gente já tem novamente aquele movimento de atenuação do efeito. Na verdade, não de atenuação do efeito, mas de aproximar o valor da hipótese nula. E como o professor explicou, né, isso é algo desse modelo, dessa simulação. Não necessariamente isso vai acontecer sempre. Vejam só uma coisa, que esta é uma situação bem particular, né? Aqui, H é um mediador do efeito de DTP sobre D, né? Então, se a gente quer estimar o efeito total, não deve ajustar por um mediador. Isso seria um sobreajuste, né?
O problema é que se você... Então, por isso é que aquele primeiro não censurado, né, não ajustado, é uma boa estimação do valor verdadeiro, que é 0,5, então está tudo ok, né? O problema é que se se condiciona por esse colisor, né, se induz um viés, que neste caso opera, né, aumentando essa medida de associação. Mas o problema é que agora não dá para corrigir, porque não dá para corrigir ajustando por H, porque de novo seria um sobreajuste. Esse é o problema nesta situação, né? Quer dizer, aí lascou, né? Sim, porque aí quando você ajusta por H, você está ajustando por um mediador do efeito de DTP em D, então a medida sem censura, ela vai ser enviesada pelo sobreajuste, e a medida com a censura à direita, ela também não vai ser totalmente corrigida, porque além de ser um mediador de DTP em D, H também é um mediador de DTP em MV, então ele é um preditor da censura. Então, quando a gente ajusta aqui, mesmo assim a gente também não consegue corrigir o efeito da censura à direita. Aí os autores sugerem que, nesse caso, seria necessária a utilização da ponderação pela probabilidade inversa. A probabilidade de não ser censurado até o final do evento, para fazer esse PW, então, conseguir corrigir o viés de seleção. Então, aí o problema foi ter censurado. Então, a ideia desde a análise é tentar encontrar um mecanismo de não ter censurado, né? Como fazer isso? Né? Uma aproximação mais lógica aí seria tentar, como o que eu gosto de chamar um descondicionamento, né? Que seria tentar, com os dados que sobraram aí no banco, tentar reproduzir o que a gente teria em toda a corte se não houvesse censura. E a forma de fazer isso é com ponderações, né? Pelo inverso da probabilidade de estar em observação nesse momento, né? E tem aquela assunção também, né, de que os dados censurados, eles teriam o mesmo hazard daqueles outros indivíduos, né? Exatamente. Bom, esses outros cenários são cenários, aqueles cenários de base, né, que a gente não tem viés de seleção. Nesse primeiro cenário, a gente não tem viés de seleção e a gente não tem viés de confusão, a gente não tem fenômeno de confusão. E nesse outro cenário, a gente não tem viés de seleção, mas a gente tem a confusão de H em DTP e H em D. Bom, no primeiro cenário, o cenário A, todas as medidas são semelhantes ao valor verdadeiro, a gente não tem nem confusão nem viés de seleção. No cenário B, as medidas ajustadas por H são semelhantes ao valor verdadeiro, mas as medidas não ajustadas, elas têm, né, a influência do fenômeno de confusão, então elas são bem diferentes. Bom, mas a gente não tem uma diferença entre com ou sem censura. A censura, nesse caso, não faz diferença. Então, é que o DAG ajuda a entender por que não faz diferença, né? Realmente não se configura aquele viés de colisão, porque não tem duas setas chegando, né, nesse colisor, né? Sim. Bom, então os autores eles realizaram outra simulação para encontrar os resultados em relação à censura à esquerda. E o cenário para essa simulação foi diferente. Aqui a gente vai considerar que o estudo ele começa em T1 e ele termina em T2. Então, existe um período antes do estudo. E a gente vai considerar dois cenários. No primeiro cenário, o hazard ratio ele é constante entre os dois períodos. Então, ele é o mesmo entre T0 e T1, ele é o mesmo entre T1 e T2. E no segundo cenário, a gente vai ter um efeito maior, né? A gente vai ter um hazard maior ou menor
a depender do período que a gente está. Então, aqui nesse caso, o hazard ratio é 0,5 entre T0 e T1, e entre T1 e T2, o hazard ratio é 0,8. Caso o hazard ratio seja constante, a gente tem que tanto a medida não ajustada quanto a medida ajustada, elas se assemelham bastante ao valor verdadeiro, que é o valor, nesse caso, 0,5 ou 0,8. A magnitude do valor, do efeito, ele também não altera os resultados. Tem uma característica interessante nessa tabela, que é o seguinte: a medida não ajustada, ela é um pouco mais distante do que a medida ajustada em relação ao valor verdadeiro. E essa distância, né, essa diferença, ela não tem a ver com viés de seleção, ela não tem a ver com o fenômeno de confusão. É unicamente pela não colapsabilidade da medida de associação. Então, como o hazard ratio é uma medida não colapsável, a estimação marginal média, ela vai se aproximar mais da hipótese nula do que a medida condicionada. Então, essa diferençazinha entre uma e outra é explicada por essa característica da medida de associação e não por outro tipo de viés. Bom, em relação àquele outro cenário em que a gente tem efeitos diferentes a depender do período, em que a gente está observando, o valor sem censura, ou seja, o que seria uma análise sem censura nesse caso? O estudo, eu peguei os dois períodos. Os dois períodos fizeram parte do estudo. Eu não deixei de observar nenhum período. Se eu não deixei de observar nenhum período, o meu efeito ele vai ser uma média aritmética dos efeitos dos dois períodos. Ou seja, depois que tomou a vacina, tinha um hazard ratio de 0,5. Um mês depois, começou a ter um hazard ratio de 0,8. E um mês depois, acabou o estudo. Então, nesses 2 meses, o hazard ratio médio seria 0,6. Nesse cenário não ajustado. Não ajustado e sem censura. Assim como ajustado e sem censura também. Se não tiver censura, o efeito seria o efeito médio. Ok. Quando a gente faz a censura à esquerda, como eu havia explicado, a gente condiciona pelo hazard de não morrer no T1. Então, é como se a gente estivesse condicionando por esse primeiro hazard, que é o 0,5 ou 0,8. E a medida estimada, ela vai se aproximar do hazard, que é o hazard que está vigente durante o período do meu estudo. Então, deixa eu voltar aqui. Meu estudo, ele vai de T1 a T2. Se ele vai de T1 a T2, a minha medida, com a censura à esquerda, né, ajustando, esquecendo esse período, vai se aproximar do hazard desse período entre T1 e T2. Então, aqui, olhando na tabela, a gente tem que a medida não ajustada, com a censura à esquerda, a gente tem 0,84, sendo que esse período entre T1 e T2, o valor verdadeiro é 0,8. E aqui, 0,5, o valor verdadeiro, e a medida estimada seria 0,52. Na análise ajustada, da mesma forma, 0,8, 0,5. E, assim como eu expliquei no cenário de efeitos constantes, existe uma diferença entre a medida não ajustada e a medida ajustada. E, da mesma forma, essa diferença é explicada pela não colapsabilidade do hazard ratio. Né? A medida marginal, média, ela vai se aproximar mais da hipótese nula do que a medida condicionada. Bom, relembrando o que foi falado, tanto a censura à direita quanto à esquerda, elas podem enviesar os resultados de estudos observacionais, ou pelas relações em que as outras variáveis desenvolvem com a
a probabilidade de ser censurado. Em muitos casos, o controle por fatores prognósticos com a regressão, ele pode corrigir os resultados, mas, como a gente viu, no cenário em que a gente tem um mediador, né, os fatores prognósticos são mediadores dessas relações, a forma de corrigir esse viés seria pela ponderação pela probabilidade inversa, que seria um método necessário para corrigir totalmente o viés de seleção e não causar um sobreajuste naquela medida sem a censura. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação. Obrigado pela atenção. Excelente, João, muito boa apresentação, trouxe definições bem interessantes e nos fez refletir sobre fenômenos que podem explicar algumas associações meio contraintuitivas que realmente podem ser o resultado realmente de vieses, né? Queria mencionar duas coisas. Uma delas é que essa censura, né, à esquerda, né, é algo que, bom, aqui hoje a gente viu isso como algo, como que, por que alguém gostaria de fazer esse tipo de censura? E em estudos observacionais, às vezes não se tem clareza em que momento a pessoa realmente foi intervenida, né, ou recebeu a exposição. Então, neste caso, falam que os estudos observacionais que analisam, por exemplo, o efeito de uma vacina, como de sarampo, mesmo a DTP, podem esperar a que a pessoa esteja completamente vacinada, né, para começar a avaliar o seu efeito. O problema ou a questão é que, às vezes, desde a primeira dose, já deve existir algum efeito, né? Se está perdendo esses efeitos tempranos da análise, o que vai contra o que normalmente se faz em um ensaio clínico, que a partir da alocação, né, desde a primeira dose, começa o seguimento das pessoas, né? Mas em estudos observacionais nem sempre, nem sempre é feito isso pelas questões que mencionei. Outra coisa que eu queria mencionar é que essa questão de que a variável de ajuste seja um mediador é uma coisa que pode ser mais frequente do que a gente imagina. Por exemplo, mesmo comorbidades ou condições de saúde, elas podem se melhorar, né, com as intervenções de alguma forma, mesmo que possam parecer características prévias, né? Isso pode ir mudando no tempo. Então, são desafios. É interessante reconhecer estes vieses para também interpretar com precaução esses resultados de pesquisas que podem mostrar alguns efeitos, né, não esperados, né, contraintuitivos. Ô, João, muito obrigado. Parabéns de todos aqui, os colegas estão escrevendo por aqui. Vou parar aqui a gravação.